Shalom, meus irmãos. Eu sou o pastor Josué Breves Paulino e preparei para você mais esses vídeos. Esse vídeo de hoje, a verdade e seus reflexos. Nós vamos analisar aqui que a verdade é uma só, mas tem múltiplos reflexos e muitas vezes as pessoas vivem procurando a verdade através dos reflexos. O reflexo é aquilo que se reflete em um espelho e muitas das vezes aponta direções opostas. Às vezes porque o reflexo aponta na direção do espelho e não na direção da imagem real, da verdade. Então a pessoa muitas das vezes vai atrás do reflexo em direção oposta ao objeto real. Então, isso é um mistério profundo, é a verdade. Lendo esse livro, Efeito Isaías, de Greg Braden, eu me deparei com assuntos importantíssimos relativo à verdade eterna, relativo à matemática quântica, relativo àquilo que foi descoberto no Mar Morto. No Mar Morto está, por exemplo, o livro Essênio das Revelações, né? E fala da verdade e seus reflexos. Nessa imagem, por exemplo, aqui nós vemos esses espelhos, um labirinto de espelhos. A palavra do Eterno diz em 1 Coríntios 13:12 que agora nós vemos por espelho, em enigma. Vemos em espelho, em enigma, e você tem que interpretar as imagens, aquilo que aparece em sonhos, em revelações. É por isso que nós vemos imagens, a verdade sendo mostrada muitas das vezes através de enigmas e parábolas de árvores, de plantas, de animais e muitas outras coisas. Então nós vamos ver hoje aqui a sincronicidade, o sincronismo das coisas, porque se nós estivermos sincronizados com o universo, segundo as tradições da comunidade de Qumran e do Mar Morto, nós devemos ter um ponto de vista unificado ou em perfeita sincronia com toda a criação. Lembrando-nos de que o nosso corpo é feito do mesmo material que o nosso planeta. Veja, por exemplo, aqui esta imagem. Esta imagem é uma xilogravura da Idade Média, aonde alguém tirou a tampa do seu crânio e pendurou em um galho de uma árvore para mostrar o cérebro, a figura do cérebro como é. Veja só aí, irmãos, a imagem de uma árvore. O nosso cérebro é como uma árvore, é a imagem de uma árvore. Daí, o Eterno já tem mostrado a representação simbólica do ser humano como uma árvore que anda. Eu vejo os homens como árvores que andam. Aí está. Interessante achado arqueológico sobre o tetragrama sagrado e a reencarnação do Verbo Eterno. Em um artigo escrito por Rabino do século IX de nossa era, foi encontrado algo muito interessante. As letras que formam o tetragrama sagrado, Yod, He, Vav, He, estavam como que empilhadas umas sobre as outras, formando a figura de um corpo humano, querendo pretender que o Adonai seria a imagem e semelhança de um homem. Esta é mais uma prova enigmática, mas decifrada, de que o Senhor Yehoshua é a verdade. Vamos ver agora alguns vídeos documentário que andei pesquisando. Assistam. Da matemática baseada em vórtices, você será capaz de ver como a energia está se expressando em si matematicamente. Números são reais na vida, não apenas símbolos, que as relações entre os números não são aleatórias. A matemática como conhecemos hoje é apenas uma ferramenta para simbolizar as quantidades. É completamente diferente porque é um mapa dinâmico que mostra a você as relações. E essas são as qualidades dos números, em vez de quantidades. Gradualmente você vai ver números em um simples, mas em um perfeito padrão,
de uma grade tridimensional, uma matriz que forma uma torus. Essencialmente, ela é a matemática do vórtice. É a forma sagrada da geometria que se encontra em toda a natureza. Randy Powell, um estudante de Marco Rodin, diz que esta é a chave secreta para a energia livre, algo que todos nós sabemos que Tesla estava tentando dominar. Nikola Tesla fez inúmeros experimentos misteriosos. Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. Nikola Tesla. Sua obsessão não foi simplesmente com números, mas especialmente esses números, 3, 6 e 9. No entanto, ele escolheu esses números por uma razão. É a linguagem universal e a lei. Não importa onde você estiver no universo, 1 mais 2 sempre será igual a 3. Tudo no universo obedece a essa lei. Existem padrões que ocorrem naturalmente no universo. Todos os padrões universais que descobrimos na vida, galáxias, formações de estrelas e quase todos os sistemas naturais. Alguns desses padrões são a proporção áurea e a geometria sagrada. Um sistema realmente muito importante que a natureza parece obedecer é o poder dual do sistema binário. O poder dos sistemas binários é o que o padrão começa de 1 e continua dobrando os números. Células e embriões se Observe que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Esse sistema binário de multiplicação de 2, 4, 8, 16, 32 é como as memórias de computador e é também a semelhança do DNA. Desenvolve seguindo esse padrão sagrado. 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Alguns chamam esses padrões de assinatura de Deus. A matemática, por essa analogia, seria a impressão digital de Deus. Este é o modelo para o universo e está tudo dentro da nossa base de sistema decimal. Na vórtice matemática, Então, meus irmãos, algum tempo atrás eu já havia feito um vídeo sobre o DNA de Deus em nosso DNA. O nome sagrado do Criador assinado em nosso DNA. E eu publiquei esse vídeo sobre esse interessante achado arqueológico sobre o tetragrama sagrado e a encarnação do Verbo Eterno. Então, irmãos, é importante agora repetir esse vídeo, por isso eu coloquei ele aqui. Agora, na continuação, vamos assistir. Em nome do Adonai Yehoshua. O nome sagrado do Criador, assinado em nosso DNA, que é sobre o nome sagrado, que agora pelos cientistas foi descoberto, gravado no DNA humano, o mistério do DNA. Nós sabemos que todo artista, todo criador de obra, de projeto, assina o seu projeto, assina a sua criação, a sua obra de arte. E não é diferente com o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador Yehoshua HaMashiach, assinou a sua obra-prima da criação. O DNA humano, o nosso DNA, traz o nome do Criador. E isso derruba por terra e desmascara por completo a teoria profana dos darwinistas. Os cientistas descobriram em laboratório, fizeram descobertas impressionantes com o DNA humano e descobriu que ele traz importante mistério. A ciência descobriu a assinatura de Deus no design inteligente da criação. Sabemos que Galileu Galilei já tinha afirmado que tudo no mundo é fórmula matemática. A sequência de Fibonacci afirma que tudo há uma lógica, um design inteligente. É uma sequência de números minuciosamente catalogados, de forma que seria impossível acontecer de uma forma ocasional.
E isso é comprovação científica. É impossível que, de uma forma evolucionista, de evolução natural, fosse formado tudo que há organizado e planejado na criação. Mas vamos falar do DNA. O DNA, não só o DNA humano, mas o DNA de todas as criaturas, de todos os seres vivos, traz a assinatura do Criador. É um código, um padrão de números, que não tem como você dizer que não é de nosso Criador, Yehoshua HaMashiach, o Criador de todas as coisas. O DNA é adenina, timina e o outro componente, guanina e citonina. Então, esse DNA ele tem uma sequência de números, que são códigos impressionantes, que traz ali a assinatura de Deus. E ali tem bilhões de informações em um único código genético. Os cientistas podem passar milhares de anos tentando decifrar o DNA e, no entanto, ainda se curva diante da realidade de que é indecifrável os segredos e mistérios de Deus. E quanto mais mistérios se descobre, mais mistérios há por investigar e descobrir. Então, o DNA humano aonde traz a assinatura de Deus em tudo. Nós vemos aqui YHWH, Yod, Re, Vav, Re, o nome sagrado do Eterno. Vamos ver, irmãos, vamos ver a partir de agora como ele está assinado no nosso DNA. Engenharia divina assinada por Deus. Vejamos, irmãos, tudo que existe no universo são obras plasmadas pelas mãos divinas do Criador de todas as coisas. E foi descoberto o DNA divino através de um código numérico, e sempre existiu esses códigos lá. Os cientistas já sabiam desde muito tempo que tinha esses códigos, essa sequência de códigos. Mas Gregory Brander resolveu fazer uma experiência transpondo esses números, substituindo por letras do alfabeto hebraico. 10, 5, 6, 5. E aí veja só a misteriosa, a fantástica, a maravilhosa descoberta no DNA humano. Então veja só, irmãos, ali, substituindo esses números por letras do alfabeto hebraico. O que aconteceu quando os cientistas fizeram isso? Essa fantástica experiência. Sabemos que cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico. Então, vejamos. O 10 corresponde à letra Yud. Aí está. O 10 equivale ao Yud. O 5 equivale ao Re. E o 6, aí, tá aí, ó. O 10 o Yud, o 5 o Re, o 6 é o Vav e o segundo 5 equivale ao segundo Re. Yod, Re, Vav, Re. É a sequência numérica do código do DNA. O mesmo personagem da sarça ardente que apareceu a Moshe no deserto. O mesmo personagem que também gravou os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Também gravou ali a sua assinatura. E gravou também ali dizendo, eu sou o que sou. Ele gravou, eu sou o que sou em nosso DNA. E, portanto, meus queridos irmãos, nós temos não somente a imagem, mas também a natureza de nosso Criador. A imagem do Criador é a forma. A nossa forma é a imagem do Criador. Agora, a natureza
do Criador, a semelhança equivale à natureza. Porque ele disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a imagem é a forma. E a semelhança é a natureza divina, a natureza imortal, a natureza espiritual, a natureza sagrada, como filhos do Altíssimo que todos nós somos. E o salmista disse: eu não disse, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo? E a palavra e o Senhor Yahushua disse lá no Novo Testamento, e a palavra de Deus não pode ser anulada. Então, esse é o mistério do nome sagrado, irmãos. Que o nome do Adonai Yahushua HaMashiach seja louvado. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça também de se inscrever no canal. Shalom, shalom.